Prazer estar aqui. Conhecia um pouquinho dos irmãos e ouvi falar, e agora posso contemplar os amados e poder nos alegrar juntos de estar aqui celebrando esse Dia dos Pais e poder compartilhar também sobre essa missão. Eu apenas sou pai espiritualmente, não sou pai biológico ainda e nem pai adotivo, mas se o Senhor quiser, as duas circunstâncias virão no tempo dele. Tanto queremos adotar quanto ter filhos biológicos, se o Senhor assim quiser. Se Ele quiser, Ele continua sendo Deus, nós vamos continuar amando Ele da mesma forma. Eu quero compartilhar com os irmãos. Quem aqui já leu várias vezes a palavra de Deus? É depois quando você está lá pela 10ª ou 15ª vez que você está lendo, e você volta num texto, você já passou lá várias vezes, mas quando você chega lá de novo, parece que o Espírito Santo toca no teu coração e você descobre algo novo ali. Então, isso aconteceu comigo esses dias, esse tempo agora, e eu estou lendo a Bíblia novamente, a Bíblia toda, e eu cheguei agora em Jó, e o Senhor falou no meu coração no capítulo 1. Eu queria que os irmãos abrissem Jó capítulo 1, e eu quero compartilhar com os irmãos sobre a missão dos pais. Então, todos os pais aqui, essa palavra de encontro primeiramente ao seu coração, e também as auxiliadoras idôneas que estão aqui, tem também a grande missão de ajudar esse sacerdote do lar, esse líder da família, que tem o privilégio de poder ensiná-los aos filhos no caminho do Senhor e conduzir a família de maneira que vai glorificar a Deus. Então, quando você está abrindo lá, realmente foi o ano de 2009 foi muito especial para mim ali no Palavra da Vida, onde eu conheci a Eloy, a Maiane, e foi um tempo muito jóia para a gente lá. E eu aprendi bastante vendo o exemplo de liderança e de dedicação nos estudos que o Eloy tem. Sei que vocês têm aqui um pastor realmente direcionado pelo Senhor, guiado por Ele, que vai ensinar essa igreja aqui na doutrina, na sã doutrina, e com a graça e misericórdia do Senhor, né? Porque sabemos que não é fácil, mas eu creio, e saiba que desde hoje, eu e minha esposa, nós temos um ministério de intercessão, então nós temos um caderninho para ajudar a lembrar nossas memórias do que nós precisamos interceder diariamente. Então, essa igreja já entra a partir de hoje no nosso livrinho de oração. Nós vamos orar por vocês também e fazer com que notícias nossas cheguem até vocês e também receber notícias dos irmãos para a gente poder orar e assim juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Todos lá, Jó capítulo 1, diz assim, são apenas 5 versículos, tá bom? A gente meditar. O pastor Eloy falou que quando é no domingo e é dia dos pais, o pregador é um missionário, pode ir até 9h15, então deu certinho hoje, né? Diz assim a palavra do nosso Deus. Jó capítulo 1, de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs, suas 3 irmãs, a comerem e beberem com eles. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó de vez em quando? Continuamente. Pais, por favor, repitam comigo. Falar, persuadir, qualquer um pode fazer. Mas o exemplo arrasta.
Isso é mais ou menos a frase que ficava no quartel que eu servi no ano de 2005. Em outras palavras, a palavra pode convencer as pessoas, mas o exemplo, ele arrasta as pessoas. E na missão de pai, às vezes a gente ouve algumas pessoas falando que o pai, independente se é cristão ou não, mas a gente vê isso de dizer assim, que o pai falava para ele fazer alguma coisa, mas o pai mesmo não fazia aquilo. Então há uma contradição, né, nisso daí. Então a gente pode convencer muita gente, pode falar muitas coisas, pode induzir pessoas a te ajudar a fazer tantas coisas, mas o seu exemplo, ele sempre vai falar muito mais alto do que aquilo que você fala. Então é uma responsabilidade muito grande essa questão dessa missão de ser pai. Eu não tive assim, eu fui criado pelos meus avós, então referências que eu vou ter em casa assim, de pai são meus avós, só que o meu avô ele nunca chegou assim na minha fase de adolescente. E aí, Abraão, você está gostando de alguém? Não tive isso. Não sei o que, como é que está na escola? Ele foi na escola comigo uma vez, porque teve confusão na escola e a diretora pediu o responsável e ele foi nessa vez, né? Então, mas assim, eu amo meu pai-avô, né? Ele liderava pelo exemplo que ele dava. Muitas vezes ele não falava as coisas, não conversava, mas ele tomava atitudes que me ajudavam a perceber. Mas depois, de 11 para 12 anos, foi quando eu tive contato com o Evangelho, numa escola bíblica dominical. E desde então, vendo os missionários que lá estavam, foi ali que eu fui percebendo o exemplo de uma vida, de uma família cristã, de um pai, de uma mãe que ensinava os filhos no caminho do Senhor. Porque até então, eu não era ensinado a ler a Bíblia, a estudar, nada disso. Eu fui, pode ser surpresa para alguns, mas por causa do meu nome, né? O pessoal pensa logo que é de um lar evangélico, filho de pastor, algo do tipo. Mas não, a minha família toda era católica e misturada com espiritismo, com macumba, com seita japonesa. Fui batizado não sei quantas vezes, em não sei quantas seitas e religiões e o Senhor tinha um propósito na minha vida. Cá estou tentando cumprir esse propósito que o Senhor colocou na minha vida, né? E quero compartilhar com os irmãos, pode ir passando, me ajudando aí agora. Vou ficar um pouquinho de lado aqui para compartilhar, né? Então, cada um dos pais pode fazer essa pergunta para você ver, né? Que tipo de pai tem sido, né? Você no seu coração diante do Senhor, sabemos que nós não somos perfeitos, mas precisamos viver cada dia com a graça e a misericórdia do Senhor para nos ajudar a viver, a cumprir essa missão de maneira que Ele seja glorificado. Pode passar, por favor. O papel do pai nessa missão. Pode adiante. Aqui eu pesquisando, a Bíblia realmente tem vários exemplos de bons e maus pais, mas a gente vai ver bem pouco por causa do nosso tempo. Tem somente alguns para servir de alerta e de encorajamento, tá bom? Pode passar. Alguém? Tá, ele já passou, já saiu. Nesse caso, o Senhor Josué estava liderando o povo de Israel. Eles acabaram de vencer, derrubaram Jericó de uma maneira miraculosa, porque como é que pode várias trombetas derrubar uma muralha que era a muralha de Jericó, né? Então foi realmente a obediência ao Senhor que conduziu esse povo em triunfo. E aí uma das ordens do Senhor foi para que Acã, o povo não pegasse nada dos despojos, né? Não pegasse prata, ouro, nada do que tivesse lá. E esse Acã, pai de família, sabemos talvez ganância, algum tipo de foi agradável aos olhos dele, ele acabou desobedecendo, pegando algumas coisas. E isso, esse exemplo dele, né, esse mau testemunho dele, essa desobediência ao Senhor, trouxe consequências não somente para ele, mas a palavra de Deus ensina, se você pode ler com calma em casa, Josué capítulo 7, você vai chegar no final e perceber que ele e toda a sua família foram apedrejados. Morreram, pereceram por causa da desobediência. Então, Acã é um exemplo de alguém, um líder na família, que tomou decisões erradas e diante do Senhor isso não fica impune, né? Pode passar para a gente ver o próximo. Aqui o caso do sacerdote Eli.
os filhos dele não foram ensinados de acordo com o Provérbios 22:6, né? Eles começaram a fazer coisas horríveis, e o Senhor usou Samuel para poder falar com Eli, e disse para ele, Deus se revelou para Samuel numa visão e disse o que iria acontecer. E Eli insistiu com Samuel para dizer, não me esconda nada, fala tudo o que o Senhor falou contigo. E aí ele contou o que iria acontecer, e você pode ler com calma nesse texto de 1 Samuel capítulo 4, como que Eli, os filhos dele, né, morreram. Eles foram para a batalha lá, aí morreu, e viu só o rapaz que sobreviveu lá da guerra, veio contar o que aconteceu. E na hora que ele ouve que os filhos morreram, que a arca de Deus foi tomada, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Ou seja, um outro pai que não temos muitos detalhes, mas provavelmente não passou o princípio da palavra de Deus, o ensino da palavra do Senhor para seus filhos, que eram sacerdotes também, mas que fizeram coisas horríveis, roubavam, pegavam a primazia das carnes que eram sacrificadas. Ou seja, mais um exemplo de alguém que não enveredou pelos caminhos do Senhor, no sentido do pai ensinar esse princípio da palavra de Deus e insistir desde pequeno nos caminhos do Senhor. Pode passar, vamos ver 2 exemplos agora de bons pais. Olha adiante. Então tem vários exemplos, mas eu escolhi esses 2, né, de Noé. Já pensou, gente, naquela época não tinha chovido como chove no dia de hoje, e o cara passa 120 anos construindo uma arca, que o pessoal ficava zombando dele direto, e ele perseverou em ser obediente ao Senhor. Não sabia quanto tempo ia demorar, e ficou lá construindo, e o pessoal zombando dele, e os filhos lá vendo, e o que diz a palavra de Deus? Que os filhos estavam lá, estavam ajudando ele. Os filhos estavam ajudando ele, porque o exemplo dele era de alguém que realmente fazia, que era temente ao Senhor, que obedecia a palavra de Deus. Eu penso assim, na minha cabeça, que Noé ficou assim, não, se o Senhor falou isso, ele é fiel para cumprir. Às vezes a gente fica duvidando, né, de algumas coisas que a gente lê na palavra de Deus e acha, mas será que isso não deve pairar essa dúvida no nosso coração? A gente tem que ser sempre confiante que o Senhor está no controle de todas as coisas, que se Ele quer que a gente obedeça a Ele tem algo especial para cada um de nós. Ele não quer que a gente fique duvidando daquilo que tem preparado para nós. E aí, nesse caso, Noé e toda a sua família entraram na arca com os animais e foram salvos, foram obedientes ao Senhor, né? E cada um deles tem uma história maravilhosa que a gente consegue ler em Gênesis e assim mais adiante, que é maravilhoso demais ver como que o Senhor conduziu a história de Noé, e realmente a família dele pode ser salva por causa da obediência do sacerdote do lar, do líder da família, que o Senhor constituiu. E um outro exemplo, aqui conta a história de Abraão, e quando os anjos vieram lá com ele, eles iriam destruir Sodoma e Gomorra, e ele intercedeu em favor por causa do seu sobrinho que estava lá, seu sobrinho Ló. Então, a gente vê o exemplo de um pai que intercede a favor, no caso, como o irmão de Abraão tinha morrido, Ló passa a ser sobrinho, mas passa a ser como filho para ele. E lá na aldeia é mais ou menos isso também. Parece que eles preservaram isso, porque quando tem irmãos que têm filhos, no caso são os sobrinhos deles, quando morre um desses irmãos, ou quando morre, ou ainda quando estão em vida, aquele sobrinho dele é tido como filho. Lá na aldeia é assim também. Então eu creio que o Senhor preservou isso de alguma forma, para que o povo indígena também tenha essa certa atitude como tinha os antigos naquela época, né? Então, exemplo de alguém que intercedia pela sua família, pelos seus filhos. Pode passar, por favor. Eu achei interessante essa outra versão. Diz assim: quando terminava uma rodada de banquetes, né, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo
a Deus em pensamento, né? Aí a gente não tem esse tipo de... A gente pensa somente quando tem uma consequência grande, né, de algum tipo de pecado dos filhos, a gente vai pensar que Senhor tem misericórdia. Mas Jó, ele era tão assim, zeloso com as coisas de Deus, que ele pensava, talvez os meus filhos nessa festa de banquete, cada dia era na casa de um filho. Tinha 7 filhos homens. Então, e as filhas mulheres, elas iam de agregados, assim, né? Porque mostra a intimidade que eles tinham de levar cada um para ir para cada casa dos seus filhos. Então, era 7 dias na semana, cada dia era um banquete na casa de um filho homem. E no final da semana, Jó fazia isso, né? Que quando acabavam essas rodadas de banquetes lá, ele chamava os filhos, santificava eles, levantava cedo, mostrando prioridade, né? Compromisso, e fazia isso, intercedia pelos seus filhos. Então, fica aqui um alerta e um desafio para nossos pais aqui presentes e para as mães que possam ajudar os pais nessa missão também, que é difícil, eu posso perceber isso, porque o pai sempre quer prover, quer sustentar, quer cuidar, quer zelar, mas tem algumas situações que ele precisa muito do apoio da mãe e da esposa para ajudar nessa missão também. Pode passar, por favor? E o que a palavra de Deus fala sobre Jó? Vamos lá? Era um homem, pode passar? Íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, né? Que ele tinha o quê? 10 filhos, muitas posses, muitas pessoas para servir ele, e era considerado um dos maiores do Oriente, né? Pode passar mais um pouquinho. Então, de acordo com o texto, ele fazia isso, né? Após o banquete, chamava os seus filhos, santificava, levantava de madrugada. E qual o motivo? Pode passar? Talvez seus filhos tenham pensado algo errado, tenham blasfemado contra Deus. Então ele tinha esse entendimento. Eu achei isso maravilhoso, estudando isso, que ele já pensou. Será que você já pensou nisso? Será que meu filho hoje, na escola, ele pensou mal contra o Senhor? Ele blasfemou contra Deus, ou no sentido de ficar reclamando, murmurando, né? A gente precisa entender essa missão e passar para nossos filhos isso, né? Eu tive, como falei, não tenho filhos ainda, mas um tio meu, que ele faleceu, e a esposa dele estava grávida, de 3 meses mais ou menos, ele foi assassinado, esse meu tio, e aí essa criança ia nascer e crescer sem a figura de um pai. Tanto é que o meu avô, esse que eu chamo de pai também, que me criou, foi uma parte fundamental no início da criação dessa criança. E eu e meu irmão sempre chamávamos as minhas primas e esse priminho para vir na igreja com a gente, para ir na escola dominical com a gente. Só que quando voltava para passar semana na casa da mãe dele, era uma rebeldia total. E o Senhor falou no meu coração para eu tentar pastorear a vida dele, cuidar dele, questão de disciplina e tantas outras coisas, e como investimento. E realmente não é fácil. Eu pude perceber um pouquinho como é que é a questão de criar, porque ele ficava muito tempo em casa, né? Então, quando ele fazia alguma coisa errada, tanto para minha avó quanto para a mãe dele, eu chegava com ele, sentava junto, falava assim, eu vou ficar aqui sentado, pensando naquilo que você fez de errado, para a gente poder consertar isso. Aí ele ficava lá, reclamava, e eu ficava sentado junto com ele. Ficava sentado até a hora que ele parava de chorar. Aí você pensou no que você fez? Aí ele só balançava a cabeça. Aí você está arrependido? Aí tá bom, vem cá, dava um abraço nele, orava com ele e explicava que não era certo agir daquela forma. E assim foi crescendo, levando para a igreja. E aí ele já está bem maior do que eu hoje. E por conta desse tipo de investimento, não foi uma nem 2 vezes, foi várias vezes, muitas vezes, de chorar junto, de tantas coisas que o Senhor permitiu acontecer. E eu era sempre encorajado pelo meu pastor na igreja a continuar investindo na vida dele. E hoje ele é ministro de louvor lá da igreja. Ele está terminando a faculdade de educação física, quer trabalhar na área missionária. Ele é a única pessoa da minha família que foi visitar eu e minha esposa lá na aldeia. E assim,
Eu tenho essa experiência de ter passado por isso, né? Como um pai meio que adotivo assim. Então, toda vez que eu converso com ele, quando ele está gostando de alguém, ele manda mensagem para mim, ele me chama de primo irmão, né? Abraão, nossa, o que você acha? Tá? Assim, vamos orar por isso, Deus vai guiar você, você vai dizer as coisas certas. Aí chegava uma vez, ele falava assim, a menina já está namorando com outra pessoa, não deu certo, tá vendo? Então te orou, entregou diante de Deus. Então, sabe essas coisinhas assim que eu tive experiência, e aqui e acolá ele manda perguntando um conselho, alguma coisa, isso para mim é maravilhoso, né? E a gente tem, ele agora no final de julho, ele completou 22 anos. E eu, com 10 anos de diferença, eu tenho 32, então é muito legal poder passar por isso e ter experimentado isso. Mas só pude passar isso para ele porque eu fui ver na referência na igreja, com o exemplo do pastor na minha igreja, porque em casa não tinha isso. Então eu fui aprendendo na igreja e depois eu pude passar adiante. E aqui o texto fala que Jó fazia isso continuamente. E o desafio que eu deixo para cada um dos pais aqui é realmente persevere, né? Persevere, porque não deve ser fácil, cada um sabe o seu contexto, a sua dificuldade, a sua luta, mas eu tenho certeza que vale a pena perseverar e confiar no Senhor e praticar o que Provérbios 22, 6 ensina, que ensinar a criança no caminho que ela deve andar, que ela quando for grande, né, não se desviará desse caminho. Então, é importantíssimo demais, não somente ensinar, mas você demonstrar o exemplo, você dar o bom testemunho. Porque, como eu falei no início, você pode convencer seu filho de tantas coisas, mas se você falar alguma coisa e fizer outra, ele não vai dar crédito para aquilo que você está falando, que você está ensinando. Então, às vezes, meu pai, eu cheguei a conhecer o meu pai biológico, eu já tinha 15 anos, então chamo ele de pai, mas perdoo ele por ter se ausentado, não casou com a minha mãe e tudo mais, mas eu perdoei e oro pela conversão dele, né? Ele ainda não é convertido ao Senhor Jesus, mas a minha mãe já se converteu, vai fazer 7 anos, agora no final de dezembro, 7 anos que ela largou, ela passou do status de mãe de santo para nossa mãe em Cristo. Então eu louvo a Deus por isso, que foram muitos anos de oração pela vida dela, mas é uma outra história, algo muito comprido que não dá para resumir agora. Agora eu quero falar rapidamente também, pode passar? Para você refletir, né? Que tipo de pai você tem sido? Você acha que você não tem desenvolvido bem essa missão? Só pense no seu coração, né? Você conhece o coração, Deus conhece ainda mais, e você sabe que ainda dá tempo, né? De você poder perseverar em oração pela vida do seu filho, da sua filha, de quem você está cuidando, de quem você está sendo responsável. Há tempo, ainda dá tempo. Enquanto Cristo não voltar, dá tempo da gente compartilhar e viver esse evangelho que transforma a vida, que pode transformar a vida dos seus filhos também. Desde pequeno mesmo, ensine, cante, louvor, leia a Bíblia junto com ele. É um trabalho que é árduo, é demorado, não é fácil, mas é um discipulado. O discipulado é isso, é você investir na vida daquela pessoa, independente do tempo. Então, que Deus continue abençoando os pais que têm feito isso, e aqueles que têm sentido, que têm falhado em alguma coisa ou outra, na comunicação, no abraço, em alguma forma você pode reconhecer que ainda dá tempo, e Deus vai dar graça para você exercer essa missão, a fim de que Deus seja glorificado. Porque todos nós aqui temos um Pai em comum, de acordo com João 1,12, né? Mas a todos quando receberam, temos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nós que cremos em Cristo Jesus, nós temos um Pai em comum, e louvado seja Deus por isso. Pode passar, meu irmão? Compartilhar um pouco do nosso ministério. Vou fazer tipo uma linha do tempo, tá? Para os irmãos entenderem. Então, pode passar aqui a Vanessa, minha esposa, pode adiante. Então, nós fazemos parte da MEVA, significa Missão Evangélica da Amazônia. Ela atua no estado de Roraima, ela também atua no noroeste do Pará
E de vez em quando umas visitinhas na fronteira com a Venezuela, mas o foco principal é Roraima e noroeste do Pará. A Missão Neva atua em 6 etnias, são os Yanomamis, os Yecuana, Ingaricó, o Apixana, Macuxi e, como costumo brincar, os índios mineiros, os Uaiuai. Pode passar. Então a Vanessa, ela é natural de Assis, aqui perto, talvez os irmãos que podem conhecer. Em 2009 ela foi fazer um estágio na Missão Neva. E em 2009 eu fui para o seminário. Pode passar. Eu sou da cidade de Castanhal, cidade modelo do estado do Pará. Então em 2009 eu fui para o seminário, como conheci Eloy Baiani. Quando eu estava no seminário, a Vanessa, no ano de janeiro de 2009, ela acabou a formação dela, ela se formou em enfermagem. E ela foi fazer, desafiada por missões, ela foi fazer um estágio lá em Roraima. Ela chegou lá no final de julho e entrou na aldeia de agosto até dezembro. Ficou 4 meses na aldeia. E eu estava no seminário. Pode passar. Então, quando ela terminou o estágio dela, a missão orientou ela a fazer um curso, pelo menos 2 anos de um curso bíblico. E a missão orientou ela a ir fazer no Palavra da Vida Norte. E em 2010 eu estava chegando do meu estágio do Paraná, chegando para ser aluno veterano. Então eu costumo dizer que o Senhor nos apresentou no dia 27 de fevereiro de 2010, porque ninguém chegou assim, Abraão, você quer Vanessa? Vanessa quer Abraão? Não, eu cheguei, fui dar meu relatório diante de todo mundo, ela me viu no meio da multidão, e ela falou, Senhor, será que é isso? Diz amém, né? Que foi amor à primeira vista. Então, aí depois eu sentei, outros alunos falaram, e ela veio falar, e ela contou a história que ela foi fazer um estágio na aldeia. Aí já fiquei assim, olhando, né, já tem disposição para ir lá trabalhar para um lugar realmente que eu via as fotos depois, que era precário o negócio, era complicado. Então, e ela mal tinha saído da cidade dela, nunca tinha andado assim, de avião, então eu vi disposição de qualidade de alguém que eu gostaria como futura esposa. E depois o senhor foi conduzindo a história, pode passar. 7 de setembro de 2011 nós noivamos, esse é o momento exato do pedido. Pode passar. Um ano depois, 7 de setembro de 2012, nós casamos em Assis. Estamos caminhando para 6 anos de casado. Pode adiante. Mais um. De setembro de 2012 a outubro de 2013, nós ficamos responsáveis por esses jogos aí, trabalhando lá em Castanhal, com discipulado, estudo. A Vanessa dava estudo para as senhoras casadas e fazia discipulado com algumas moças, e assim. E nós íamos preparando líderes para subir o nosso lugar quando nós saíssemos de lá, porque nós já tínhamos certeza que iríamos para Roraima. Pode passar. Volta um pouquinho. Volta só mais. Esse aqui, da Cruz do Brasil aqui, ele que é o José Carlos, meu primo, irmão que eu discipulei. Pode adiante. Então, aí em 2014 nós fomos fazer o curso de Linguística e Missiologia lá em Brasília, na Grande do Torto. Então nós fizemos um curso lá, eu me especializei na área de tradução bíblica e a Vanessa na área de educação intercultural bilíngue, que é para ensinar, aprender técnica de como ensinar o povo indígena a aprender a ler e escrever na língua deles. Então o objetivo da missão sempre é alfabetizar o povo na língua deles. O português é ensinado assim, depois que ele já está bem alfabetizado na língua dele, o português é ensinado como uma matéria qualquer, porque quando ele vem para a cidade, ele sofre muito por não saber o português. Então tem gente que engana e enrola eles, é bem complicado. Então eles são alfabetizados na língua deles. Pode passar. 2015 fomos visitar algumas aldeias para definir onde nós iríamos morar. E recebemos o convite de ir lá em Olomai. Está vendo ali, ó? Olomai é naquela setinha ali. Lá é a aldeia onde nós moramos desde de novembro de 2015. Então, Boa Vista para Olomai lá são 2 horas de voo de avião teco-teco da missão Asa de Socorro. E não tem outra forma de chegar lá. Tem um rio, só que o rio ele tem muitas cachoeiras e é muito complicado, o precipício, não dá para chegar lá dessa forma. Diz a lenda que um indígena saiu de Olomai para vir para Boa Vista pela mata, de canoa ou andando. Ele levou 1 mês para chegar na cidade. Então,
passar um mês viajando, sabe lá se vai chegar vivo, né? Com cobras e onças e tantas coisas que tem por lá. Pode passar? E aí em 2015 nós fomos lá, abril de 2015 fomos conhecer a aldeia. Esse é o Cessna 206 da missão Asa de Socorro. Então cabem o piloto e mais 5 passageiros. Esse é o total de passageiros. E embaixo eles fizeram uma barriguinha para colocar mais 130 quilos, sempre pensando no missionário para ajudar ele a levar o máximo de peso possível. Aí lá embaixo ele leva gasolina, leva outras coisas que a gente pode usar lá na pista. Pode passar. Ali em cima, onde está o antes, foi no caso o ano 2016, janeiro de 2016, onde nós construímos o projeto Minha Casa Minha Selva. Lá em cima o terreno que tinha uma casa indígena lá, e o indígena cedeu a casa dele, o espaço, a gente derrubou e construímos a nossa casa lá. Pode passar. 2017, essa nossa equipe, vê aquele casal no meio ali. Você pode falar assim, eu já estou mais, já passou a minha idade, eu não posso mais servir missões, eu já trabalhei demais, estou aposentado. Os dois são aposentados. Ele trabalhou muitos anos na Arno e está trabalhando lá. A esposa dele, com 49 anos, fez pedagogia, porque o Senhor falou no coração dela que ela iria trabalhar numa aldeia indígena para ensinar a criança a ler e escrever na língua deles. Eles fizeram um curso de missões curto e estão lá desde janeiro de 2013, trabalhando lá na aldeia. Em 2014 chegou esse casal, eles só tinham aquela maiorzinha, a outra foi gerada lá, só saiu da ganhando nem voltou, e já está desatualizada, porque ano passado nasceu o terceiro desse casal aqui. E Vanessa e eu chegamos no ano 2015. Pode passar. E o que o Senhor tem nos direcionado, né? Nós fomos desafiados pela palavra do Senhor, diante de um servo dele que foi pregar lá em Boa Vista, em março de 2015, e ele lançou um desafio para a gente, e eu transmito esse desafio para vocês. Ele falou o seguinte, ele falou assim, vocês vão esquecer tudo que eu preguei, mas se vocês lembrarem desse desafio, eu estou satisfeito. Então ele disse assim, eu quero que vocês repitam comigo, né? Todo dia de manhã, quando você sair da sua casa, da sua cama, na hora que você acordar, você tenta te lembrar e fazer essa seguinte oração. Repita comigo, Senhor, como no dia de hoje eu posso amar, servir e abençoar o meu próximo. Se você fizer essa pergunta para o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai dar várias opções. A questão é se você vai ter juízo para obedecer, tá bom? Aí você pode perguntar assim, mas missionário, qual seria uma forma prática? Você hoje tem tecnologia na sua mão, você pode mandar um zap para alguém e perguntar assim, como é que você está hoje? Qual você tem um motivo de oração que eu posso orar por você? Ou você está livre, eu posso fazer uma visita na sua casa e orar junto com você? Aí a pessoa, não, pode vir tal hora. Aí você vai, faz um bolinho de banana, e vai visitar o seu irmão em Cristo, faz uma visita para ele, abençoa ele com um quitute, alguma coisa. Eu falo bolo de banana porque é nosso contexto, a nossa realidade, né? A gente faz um bolo de banana porque tem muita banana lá. Então a gente faz um bolo de banana e leva para abençoar alguém. Às vezes você vai ver alguém da igreja que está passando por uma dificuldade, você pode chegar lá e suprir um remédio, você pode comprar aquilo. Tem tantas formas, meus irmãos. Você pode chegar e orar com alguém. Tudo isso é forma de você amar, servir e abençoar o próximo. Então Deus, Ele é gracioso, que Ele pode permitir isso. Então nós temos feito disso, desse asas, amar, servir e abençoar sempre, a nossa filosofia de ministério. A gente tem feito disso. Pode passar? Então nós temos servido, quando nós estamos na base da missão, nós temos servido na área de comunicação do rádio, porque lá na aldeia não tem zap, isso não te pertence. Internet, essas coisas assim. O único sinal que pega malha é de fumaça. Então, já viu. E o único contato é esse rádio. A gente tem que conversar de manhã cedo, 7 horas da manhã, conversa meia hora no máximo com as aldeias e pronto. É o contato que a gente tem com o missionário na aldeia. Então, quem faz esse ministério do rádio é o porta-voz de quem está na aldeia. Porque o que ele escuta, se ele conseguir resolver, vai ser uma bênção para quem está na aldeia. Pode passar? Servimos também, olha essa senhorinha aqui, 78 anos. Mais de 47 anos servindo ao Senhor entre o povo indígena. Pergunta se ela quer ir embora lá para Santa Catarina, para a terra dela. Não quer, de jeito nenhum. O médico já tentou parar ela, mas ela não quer. O
médico uma vez deixou ela encostada 6 meses, fazendo exame, não, a senhora retorna depois, para ver se ela desistia. Aí quando chegou, ele viu que ela não ia desistir, ele falou assim, ó, tia Jandira, eu já fiz todos os exames aqui, não tem nada que impeça ela de voltar não, mas por favor, toma juízo, toma cuidado, porque ela já caiu de escada, já aconteceu tanta coisa, ela não enxerga direito no olho, ela tem diabetes, e ela compra mais comida para o gatinho dela do que para ela, e está lá, servindo ao Senhor tantos e tantos anos, né? Só um estilete de vocês aí, pode passar. Aí aqui também o Ministério de Logística de Aeroporto, quando os missionários estão indo viajar para férias, para divulgação, quando alguém está chegando, então tem alguém na missão que vai buscar fazer essa logística do aeroporto. Aqui nesse dia a minha mãe estava indo visitar a gente lá, foi no ano passado, então a gente foi deixar ela lá no aeroporto. Pode passar. Ministério de Gerência de Compras. A gente só pode ficar na aldeia um tempo e um pouco maior porque tem esse ministério, pessoas que recebem a nossa lista e compram aquilo que a gente precisa e mandam no avião para lá. Para você ter uma ideia, um voo hoje para a nossa aldeia está R$ 3.800. Um botijão de gás, quanto é que está um botijão de gás aqui? 65? 70 e pouco. Para a gente ele não sai menos que R$350 para chegar na aldeia, porque você tem que comprar ele e o peso para levar no avião está perto de R$10 o quilo. Então 28 quilos cheio, com mais o que você gasta, então está saindo 300 e tarará para a gente um botijão lá na aldeia. Se nós usássemos, que nem os missionários antigos, o botijão de gás para manter uma geladeira ligada, aquela geladeira a gás, são 3 botijão de gás a cada 2 meses. Então, graças a Deus, nós conseguimos comprar uma geladeira. Tem aquele cinzeiro do carro lá que você põe para carregar o celular? Nós conseguimos uma geladeira que funciona naquela energia, 12 volts. Tem painel solar, tem energia e aí nos ajuda a manter o alimento mais conservado. Pode passar, a gente ajuda nesse ministério também. Ministério de Capacitação de Liderança Indígena, dando cursos para. Esse aqui é do povo Waiwai, do povo mineiro lá que eu falei. Então, aqui a apostila tem português e tem a apostila na língua dele. Esse foi o primeiro povo que teve a Bíblia toda traduzida na língua deles. Então, eles têm. E agora, sim, não tem missionário mais morando entre eles, porque eles já dão conta de exercer o ministério de evangelização, de discipulado, mas eles precisam de missionários para dar o curso de capacitação para eles. É o que eles pedem agora. E eles já conseguem fazer tantas coisas para a honra e glória do Senhor. E ano que vem, completa 70 anos de ministério com esse povo. Um povo Waiwai. Pode passar. A Vanessa tem ajudado no Ministério da Secretaria e Educação também na parte da missão, mas assim, não pode ser, trabalho de secretaria é simples, é fácil, mas só que tem que ter noção de pelo menos 2 línguas do povo indígena, porque chega muito indígena lá pedindo informação e querendo documento para tirar xerox e tudo mais, e se você não falar a língua deles, ele vai ficar retraído e não vai falar. Então se você chega lá, fica parado e você fala alguma coisa na língua dele, ele abre o sorriso e começa a falar o que ele quer. Então a Vanessa, por ter estagiado numa aldeia e morado em outra, ela tem noção de 2 línguas indígenas, então ela consegue comunicar com eles e atender na medida do possível. Pode passar? Então, Vanessa e eu, assim, nós estamos aqui para, ela não está pessoalmente, mas a gente se refere a gente, para poder compartilhar com os irmãos a oportunidade de os irmãos poderem participar desse nosso ministério também. E às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não tenho muito, eu não posso ajudar, eu posso orar. A gente pode orar, pode contribuir, se nós quisermos, né? Porque Deus ele quer realmente pessoas que têm a visão de reino de Deus. E nós estamos lá, porque já pensou, se eu desse um desafio aqui, para todo mundo ir lá para a aldeia com a gente, quem queria ficar para poder orar e ajudar financeiramente aqueles que estão indo, né? Então Deus ele é muito sábio, ele tem aquelas pessoas que vão ficar segurando a corda de um lado e aquelas que vão para esses lugares específicos. Tipo, lá na aldeia nós temos contato com pessoas que vocês provavelmente não terão, e vocês têm contato com pessoas que provavelmente eu não terei. Então nós somos missionários onde nós estamos. E a pergunta é se nós podemos contar com vocês, né? E tem algumas formas de você poder participar disso. Pode passar, por favor. Isso aqui eu acho muito interessante, ó. Essa frase que eu vi num dia, né? Missões, quem quer participar dá um jeito, quem não quer inventa desculpa. É na certa isso. Se você quer participar de missões, você vai dar um jeito.
Mas se você não, talvez, amanhã, quem sabe, né? Talvez um dia, você não vai fazer se você tiver esse tipo de atitude. Se você quiser realmente, porque um dia alguém veio e anunciou o Evangelho para você. Então você pode também de alguma forma participar da evangelização daqueles outros que estão em outros lugares. Olha adiante, por favor. Aí do material que eu falei, que o pastor Léo falou lá atrás, você pode perguntar, missionário, quanto é que é? Não tem um valor fixo, é uma oferta. Mas eu não trouxe hoje. Você pode levar, porque o marcador que tem dentro dele tem a nossa conta. Você pode fazer uma oferta e depositar lá. Não precisa nem me avisar. Fica tranquilo que eu não vou cobrar você, porque já tem o Espírito Santo para cobrar, né? Então não cobro não. Você pode levar, pode abençoar outras famílias. Mas isso aqui é uma forma da gente ajudar a gente nas viagens e outras coisas. Aí, além de você não esquecer de orar por nós, tem essa foto ali, né? Então como é que vai esquecer de orar? Eu prometo para os irmãos que isso aqui era eu alguns anos atrás. Mas fazendo visitas assim, o pessoal, tipo na Ramayane, o pessoal fica fazendo a gente comer muito, então é complicado. Mas é uma oferta que os irmãos queiram doar. Pode ser agora, pode ser depois, então fique tranquilo. A outra forma de ajudar, pode passar. Lá atrás tem algumas fichas, tem uma caneta lá também. Se você quiser, não precisa preencher tudo, mas pelo menos o seu nome e o telefone, você pode preencher. E aqui, tá percebendo aqui que tem a forma de apoio, de ajudar mensal, tem alguns valores. E tem essa parte em branco. Então, se você falar assim, não posso ajudar com 15 reais, mas eu posso com 10, então você escreve ali. Mas aí é um compromisso que eu quero que você faça entre você e Deus, porque Deus ele não olha para a quantidade, e sim para a fidelidade. Aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Então, eu não vou nem ficar preocupado de você, mas eu não posso me ajudar. O que você puder ajudar, que for fiel, todo mês está caindo ali para a gente, vai ser uma grande bênção para a gente no ministério. Só um testemunho para vocês, teve um colega nosso de seminário, que teve um senhorzinho que chegou para ele, eu queria tanto ajudar em missões, mas eu só posso ajudar com 5 reais. Aí o irmão falou assim, não, que isso meu irmão, fique tranquilo, você vai abençoando como você pode. Ele começou a ajudar, 6 meses depois, ele aumentou para 10 reais. Aí o negócio dele estava indo bem, né? Aí ele ficou tão feliz que ele ligou para o irmão e falou assim, olha, agora eu estou podendo ajudar com 10 reais, porque meu trabalho está indo assim, 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 Deus tem me abençoado. Eu sei que no final do curso do seminário, esse irmão já estava ajudando com 50 reais por mês. Então, foi algo assim que, está vendo como é a fidelidade? O Senhor lhe vê a fidelidade. É muito melhor você começar com um pouquinho, se você puder, e depois poder aumentando, que você querer, estou por cima da carne seca, vou ajudar com 200 reais por mês. Aí quando chega no segundo mês, tem um problema, uma dificuldade, você começa a parar. E aqui eu não quero em nenhum momento encorajar os irmãos a parar ou pelo menos tirar uma parte do seu dízimo para poder fazer isso. Não faça isso. Você tem que ser fiel à devolução do seu dízimo, da sua oferta para abençoar aqui a igreja. Mas se o Senhor falar ao teu coração e você quiser participar do nosso ministério, você pode fazer dessa forma. Preenche o seu nome, o seu celular e aquilo que você pode ajudar, né? Se você pode ajudar. Se tiver aqui pelo menos 10 irmãos que pudessem ajudar com 10 reais, já seriam 100 reais no mês, né? Então, um pouquinho de cada um dá para poder nos abençoar. E depois eu tenho, esse papel vai ficar comigo. Então eu tenho como pegar e mandar uma mensagem para você, para pegar seu endereço, para poder mandar alguma coisa de vez em quando, para poder mandar uma carta, ou você receber notícia por e-mail também. Então tem formas e formas de você conhecer o nosso trabalho, o nosso ministério, porque como o tempo é um pouco curto, não dá para a gente falar tudo. Talvez você tenha perguntas para poder fazer, você pode fazer também aqui no marcador de página, tem nosso telefone de WhatsApp também. Então quando a gente está na cidade, a gente pode falar no WhatsApp, porque tem a internet. Mas na aldeia, só sinal de fumaça, né? Tem jeito. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, pelo carinho dos irmãos, pela atenção, pastor Eloy, Paiane. Muito obrigado por poder me receber aqui. E realmente é um prazer estar aqui, poder compartilhar com os irmãos e peço que os irmãos possam orar por nós, assim como nós iremos orar pelos irmãos aqui também. Que Deus abençoe a todos.